O professor Paulo Gayer, da Universidade Federal de Pelotas, fala sobre o projeto Rondon em Nova Olinda e de como a equipe desenvolve as atividades no município. O que se refere ao conjunto do município de Nova Olinda, em razão das limitações do próprio Rondon, a gente não conseguiu alcançar as diversas pequenas comunidades, né, ao longo, que estão em torno da sede. Mas como a ideia de formação de agentes multiplicadores se investe na ideia de que as pessoas com quem a gente está trabalhando possam depois fazer esse papel e chegar a essas comunidades mais distantes que a gente não pôde, no prazo de 2 semanas, alcançar. Então, o nosso trabalho se concentrou até nesse momento na sede e aqui nesse assentamento do pé de Piqui. Do que se refere à sede, as coisas foram surpreendentes, porque ao chegarmos fomos avisados de que a maior parte do pessoal estava de férias e que dificilmente conseguimos mobilizar muita gente. Felizmente aconteceu tudo ao contrário, né? Nós começamos um processo de inscrição no primeiro dia de trabalho aqui na segunda-feira. Na quarta de manhã todas as oficinas estavam esgotadas, não tinha mais nenhuma vaga, tinha fila de espera. E agora, para essa semana, nessa nossa segunda semana, esse fenômeno se repetiu, né? Então, houve, sem dúvida, uma procura, um interesse muito grande da comunidade, desde jovens a adultos, enfim, o pessoal que ficou em Nova Olinda. E o trabalho está sendo muito, muito bonito, né? Acho que as pessoas estão curtindo muito, a gente está fazendo um diálogo muito intenso com a comunidade. No que se refere a Pé de Piqui, a gente também seguiu um processo pedagógico bastante interessante. A gente trabalha também sob uma ótica dialógica, né, com as comunidades. A gente fizemos uma primeira visita aqui, reunimos a comunidade numa reunião e levantamos o que eles necessitavam. Eles levantaram 5 questões fundamentais. A primeira delas era a questão da informática, né? Embora a sede promova oficinas de informática, a juventude aqui dificilmente consegue alcançar essas oficinas porque ou não tem transporte ou porque não chegam a tempo de realizar sua inscrição, enfim, por vários motivos. Então, olha que interessante, todos os integrantes das 2 equipes cederam seus notebooks, porque aqui não tem computadores, e as oficinas foram realizadas com os notebooks dos rondonistas, né? Então realizamos aqui 3 oficinas de informática, 2 de nível básico e uma mais avançada. Outra coisa que eles pediram foi oficinas de prevenção da gravidez precoce. É uma realidade, talvez um dos maiores problemas do Brasil, né? Aí realizamos essa oficina com jovens moças e moços para, enfim, orientar no sentido de que a relação sexual não se transforme num pesadelo, né? E houve uma procura bastante significativa aqui de gente da comunidade. Pediram também primeiros socorros, em razão de que existe um posto de saúde, sim, que funciona razoavelmente, mas nem sempre, né? O médico vem uma vez por mês, tem agente de saúde, enfim, mas aquelas coisas, acidentes domésticos, que às vezes a solução está à mão, e o pessoal então participou dessa oficina de primeiros socorros. Depois de associativismo, aqui existe uma associação que tem algumas dificuldades para dar passos adiante, então solicitaram que a gente pudesse orientá-los no sentido de participar de editais governamentais para conseguir recursos para a comunidade, e essa oficina também foi realizada. E finalmente a fossa, né? Essa comunidade ela tem, na verdade, 2 fossas, uma na escola e outra numa moradora aqui, com a dona Valdomira. E o resto é mato, então uma situação que é um buraco, como o pessoal que conhece essa realidade brasileira sabe bem. Então a comunidade também elegeu esse lugar aqui, que é perto do campo de futebol, e tem um número de casas aqui bem significativo,
E aos sábados e domingos o pessoal se reúne aqui para conversar, embaixo dessa mangueira, para jogar futebol. Então a comunidade elegeu esse lugar. Então essa fossa foi construída, foram 5 dias de trabalho. É uma fossa ecológica desenhada pelo pessoal da USP de São Carlos, né, com participação de alguns integrantes da UFPEL que trabalham como pedreiros, né? E a comunidade participou, pegou junto o trabalho, assumiu, né, a responsabilidade. A ideia também, é claro, é de que todas essas experiências podem ser multiplicadas. Então, a partir dessa primeira fossa, que é muito simples, é um projeto barato, eles possam construir outras tantas aqui em cada núcleo de casas e depois passar para o outro assentamento que a gente, pela limitação, enfim, a gente não pôde trabalhar, que é o de Água Branca, né? E depois se multiplicar. Eu tive a felicidade de visitar alguns lugares bem afastados, né? Os agentes de saúde me levaram a mim e a professora Mônica, uns lugares assim que estão bastante distantes daqui, e revelam uma miséria vergonhosa, considerando que estamos em 2012 e considerando que estamos num Brasil que dizem todos os dados estatísticos é um país emergente. Mas essa contradição é injustificável e inexplicável, né? Esses rincões de miséria contrariam todo esse discurso de crescimento. Eu acho que o Rondon também termina por revelar algumas realidades ocultas, né, que os dados estatísticos não querem revelar. O professor relata ainda sobre suas 3 participações no projeto Rondon e de como a diferença social afeta a população mais carente. As 3 experiências das quais eu participei tenham sido experiências muito legais, assim, muito belas, né? A primeira foi no sertão de Pernambuco, em Granito. A segunda foi aqui em Tocantins, no município de Aragominas. E agora aqui em Nova Olinda. Eu acho, bem, que essas experiências elas têm um perfil de experiência de limite, né, em que, na verdade, tu começa a colocar em xeque uma série de valores que tu tem, da forma de pensar. Eu acho que também amplia um pouco a compreensão dessa realidade humana. Eu acho, sim, sem dúvida, que se tu vem com o peito aberto, o coração aberto, tu sai mais tocado, e de fato tu termina por sobretudo repensar valores, condutas, atitudes, né? Também eu acho que o Rondon, como outros projetos de extensão, eu coordeno outro projeto de extensão na UFPEL, que é o Quilombo das Artes, que é um projeto de educação continuada, que tem um perfil também de desafio de limites, né, e revelador de realidades ocultas. Mas eu acho que o Rondon também tem essa possibilidade de resgatar em nós o sentimento de indignação. E acho que o grande problema do Brasil, talvez de uma cultura brasileira de modo geral, é a falta de indignação. Eu acho que a gente tem que se indignar sim contra essa miséria e essa pobreza, com essa disfarçateza política, esse desprezo ao ser humano da elite brasileira em relação ao povo brasileiro, que é responsável por essa miséria, dos políticos que representam essas elites, esses interesses corporativos, dessas múltiplas igrejas canalhas que estão espalhadas por todos os rincões, inclusive aqui, e que fazem um desserviço em nome de Deus, em nome do que seja o que for. Então acho que o Rondon serve também, não só para os professores, mas também para os estudantes, para resgatar esse sentimento de indignação, né? De tal maneira, enfim, que quando a gente regressa aos nossos municípios, a gente possa também contribuir para um up político, de reflexão política e social. Acho que o Rondon é um projeto, sim, construção de cidadania, lição de vida. Portanto, é um projeto que tem um viés político. É um viés político no sentido aristotélico, e diria mais ainda, a responsabilidade das universidades é enorme, porque tu fazer um cruzamento na vida das pessoas,
fazer essa intervenção aqui é de uma responsabilidade educativa e política enorme. E acho que os estudantes, de algum modo, se agora não faz sentido, agora tem talvez mais um teor de aventura, que é legítimo também, é possível que isso comece a fazer sentido daqui a uns dias, daqui a um mês, daqui a alguns anos, não é? Sobretudo, eu acho que o Rondon, ele, como outros projetos de extensão que eu já falei, ele tem essa possibilidade de fazer com que o estudante e os professores tenham como, se colocam alguns desafios éticos, né? Que rompa essa trajetória de corrupção, de malandragem, de safadeza, que é injustificável, né? Eu acho, na boa, eu acho que o Brasil tem muitos problemas sérios. Veja bem, a gente está em 2012, sabe? Nós estamos com celulares de ponta em São Paulo, em qualquer lugar aí das grandes cidades, cidades médias, e aqui, como no sertão de Pernambuco, como lá em Aragominas, como outros lugares do Pará, como até no Rio Grande do Sul, tem gente que não tem saneamento. É uma vergonha. Então tem que ter um sentimento de indignação. De Nova Olinda, Júnior Assis.